96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11 horas e 31 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Sexta-feira está começando mais um Universitário Esportiva e com novidades hoje, porque ao meu lado está a Naira Macedo. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. Tem novidades sobre o vôlei, a natação e a NBB. E no Bola na Rede, além das novidades sobre o futebol mundial, você confere todos os resultados dos jogos que aconteceram ontem e as rodadas do final de semana. E no nosso Por Tabela de hoje, para falar sobre badminton, Francisco Ferraz. Continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PACEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PACEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264-7840. Apoio FM Universitária. A leitura abre portas. A Biblioteca Carlos Castelo Branco foi aberta ao público em 1995 na Casa da Cultura de Teresina. Seu acervo pertenceu ao jornalista piauiense que dá nome à biblioteca e foi doado por sua viúva à Prefeitura de Teresina. São mais de 5.800 exemplares no acervo, abrangendo livros e periódicos nas áreas de direito, política, economia, sociologia, jornalismo e literatura, além de diversas enciclopédias. Biblioteca Carlos Castelo Branco, Casa da Cultura de Teresina, Rua Rui Barbosa, número 384, Praça Saraiva Centro. Funciona das 8 da manhã à 1 da tarde e das 2 às 5:30 da tarde. Frequente nossas bibliotecas, leia mais e abra as portas do mundo para você. Universitária Esportiva. Por tabela. E já nos nossos estúdios, Francisco Ferraz, fundador do badminton no estado do Piauí. Bom dia, Francisco Ferraz. Bom dia, querida. É um prazer estar com vocês aqui, pela primeira vez aqui na rádio da universidade. Fico feliz e sou ouvinte também da rádio. Que coisa boa. A gente vai começar falando sobre o badminton, sobre o que é o esporte. Dá para explicar um pouquinho pra gente de onde o esporte veio, como que esse esporte chegou aqui no Piauí através de você? O badminton é uma delícia para ser praticado, né? É um esporte de raquete, peteca, muito conhecido na Ásia e, assim, jogado em simples, em duplas, e está sendo a nova realidade do esporte brasileiro. Estamos crescendo e buscando novos adeptos e conquistando também medalhas aí pelos campeonatos no Brasil e internacional. Pois explica rapidamente como foi que esse esporte chegou aqui no Piauí, com tão pouco tempo, conseguiu esse destaque, esses meninos maravilhosos que estão se destacando nessa modalidade. Então, o badminton é parecido com o tênis, só que em vez da bola é uma peteca. Eu conheci esse esporte no Paraná, quando eu praticava futsal na época. Daí eu deixei o futsal e comecei a jogar badminton. E ocorreu a necessidade de desenvolver o esporte pelo Brasil, visto que o esporte era muito conhecido somente na região sul e sudeste do Brasil. E por que não no norte e nordeste? E com isso montamos um projeto pela Confederação Brasileira e via COB para difundir aqui na região nordeste. E aí começou a fazer Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. E nessa brincadeirinha, durante 5, 7 anos, nós fizemos esse trabalho. Hoje, uma das realidades da potência do Brasil é o Piauí. Com o Lucas Alves?
Lucas Alves, de forma internacional, visando o ranking mundial para buscar vaga olímpica. E na categoria júnior, que o Lucas já é adulto, né, já é a categoria principal que a gente conversa, isso no badminton é classificado dessa forma. E a categoria júnior, vários e vários talentos aí, desde Sânia, Consâmia, Fabrício, Francielton, Vinícius. Esses são os principais nomes. A Andresa também, que ainda é júnior e já é seleção brasileira principal, adulta. Então, assim, foram bem precoce. Nós quebramos todas as barreiras, tipo, que um atleta, para ser um atleta de alto rendimento, é necessário 5 anos para se fazer um atleta. Nós conseguimos fazer isso em 3 anos. Só lembrando que o Lucas Alves, ele treina desde o começo na federação, desde da base, e hoje em dia ele viaja para todos os lugares do mundo, no Brasil, compete no treino em São Paulo, e tem a possibilidade de ter ranking para ir para as Olimpíadas de 2012. Estou errada? Ou só 2016? 2012 não dá mais. Não dá mais. Esse foi uma pena, nós tentamos, o projeto era para 2012, nós tentamos, fizemos alguns torneios internacionais, mas o nível do badminton internacional ainda é uma realidade que a gente precisa trabalhar muito para chegar próximo. Mas para 2016, onde o Brasil tem vaga garantida nessas Olimpíadas no Rio, com certeza o Lucas já está conversando 4 ou melhor 5 anos antes dessa competição. Então está sendo bem precoce esse começo, visando justamente fazer um bom preparo para as Olimpíadas. Normalmente os atletas fazem um trabalho de 2 anos antes das Olimpíadas. Nós estamos começando 5 anos antes. Será que só o Lucas em 2016 no badminton, ou quem sabe mais atletas piauienses vão para as Olimpíadas de 2016 na modalidade badminton e que sejam do Piauí? Se depender da nossa gestão, com certeza teremos mais, mas também depende da família, depende do atleta, depende de várias variáveis que juntando poderá ser poderá dar um conjunto favorável a ter novos atletas. Nesse último final de semana aconteceu uma primeira fase do Campeonato Brasileiro. Ao todo foram 22 medalhas para os piauienses. Eu queria falar com você sobre como você avalia esse campeonato, esses resultados, de que forma tem alguma coisa a ver com o prêmio olímpico que o COB ofereceu, não sei como que fala. Bacana. O legal do badminton o bom do esporte é que cada dia a gente tem uma coisa a ser superado. A cada dia a gente tem um objetivo a mais. E cada objetivo que a gente consegue um bom êxito consagra o trabalho que vem sendo realizado pela equipe técnica, pelos gestores da entidade, pelo grupo que trabalha, pelos atletas lá que estão ralando todo dia no ginásio. E no final do ano passado nós recebemos esse título. Assim, é uma honra ao mérito pelo trabalho, o melhor projeto do Brasil, de todas as modalidades esportivas, o melhor projeto de responsabilidade social, tá? Que resgata as crianças para uma atividade lúdica, de lazer, esportiva, de rendimento, através do badminton. Projeto que superou vários outros grandes projetos do Brasil. Verdade. Superou, foi um prêmio entregue pelo prefeito do Rio de Janeiro, no prêmio Brasil Olímpico, um prêmio internacional oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional, entregue pelo COB, lá no Rio de Janeiro, pelo prefeito do Rio. E foi fantástico. Isso demonstra realmente que a gente está no caminho certo. E é muito bacana a gente observar essa evolução. Congregar isso é fantástico com as outras pessoas, com o trabalho. E o outro objetivo foi esse torneio que você acabou de comentar, que foi agora em Curitiba. Após um prêmio desse, vamos fazer um trabalho para levar os atletas para o Rio. Para Curitiba, para o torneio Campeonato Brasileiro primeira etapa, que aconteceu esse final de semana passado. De 12 atletas que nós levamos, somente um não conseguiu a medalha. Mas ficou a lição para o próximo torneio ele conquistar o seu espaço novamente, visto que ele era o melhor atleta da categoria sub-11. Ele foi o único que não conseguiu essa medalha. Já agora, nesse torneio, a gente observou que desses 11 que ganharam medalhas, tá, 8 foram de ouro. E nós fizemos ainda 4 finais a mais, ou seja, mais 4 de prata. Das 25 finais que nós disputamos, 12 finais, 50% foi o Piauí que teve em quadra. E somando as medalhas do nosso grande concorrente, que é o Rio, que ficou em primeiro lugar e o Piauí ficou em segundo, somando dariam 18 medalhas das 25. Então as duas maiores potências do Brasil competitivamente no alto rendimento júnior chama-se Rio de Janeiro e Piauí. E o que faltou para o Piauí ser o primeiro lugar nesse torneio? Provavelmente o Piauí foi até primeiro, porque fomos com 12 atletas, o Rio foi com 32. Então quem leva uma equipe de 32 pessoas para um torneio no Paraná, que é bem mais próximo do Paraná do Rio do que o Piauí para o Rio,
a gente observa que para quem levou 32 atletas conquistar 11 medalhas de ouro, e o Piauí, que levou 12 atletas, tá? Bem menos que a metade do Rio, conquistamos 8 de ouro. Então, se a gente for fazer um comparativo entre os dois estados, eu acho que o Piauí ainda ficou até na frente pela quantidade de pessoas que levou. Mas o Rio realmente tem uma equipe maior, tem mais experiência, e com isso conquistaram o primeiro lugar. Provavelmente nos próximos torneios, não vou dizer para você que a gente vai levar uma equipe, que o próximo torneio já vai ser agora em 18 de maio, a gente não vai levar uma equipe do tamanho do Rio, mas provavelmente nossos atletas vão estar a nível de fazer até mais finais do que somente as 12 realizadas em Curitiba. Sobre esse campeonato brasileiro, eu li, espero que você me confirme aqui, que o Piauí só não pontuou, não foi medalhista apenas na modalidade para badminton. E aí eu queria que você me falasse se aqui no Piauí a gente já tem essa modalidade, que núcleo que acontece esses treinamentos. Tem. E se a federação tem um projeto para inserir esses atletas nos campeonatos nacionais. O problema do para-badminton é o seguinte, não é um esporte paralímpico oficial. Tá? A Federação Mundial ainda não oficializou o para-badminton nas Olimpíadas Paralímpicas. E ainda não existe uma atenção da Confederação Brasileira para essa modalidade. Mas no Piauí existe os 2 centros que a gente, quem quiser praticar, quiser observar e quiser ajudar também, está de portas abertas. Fica no Instituto Ana Cordeiro, no bairro Tabuleta, que tem crianças com portadores de Down, que praticam o esporte lá, que também é uma das categorias que atende a para-badminton, e os cadeirantes que jogam no Sesc Ilhotas. Então são os 2 locais onde pode ser observado os atletas paralímpicos. Agora, para levar, precisa de investimento, precisa de capital, precisa de técnicos que trabalhem com maior carga horária com essas pessoas, para não ir para um torneio somente para competir. Se o torneio é de alto rendimento, a gente precisa de pessoas capazes para disputar essas finais. Mas esses jogos. Atletas já estão nesse grau de rendimento que possam estar competindo no campeonato. Eles treinam, entendeu? Eles treinam, já jogam torneio, alguns já receberam medalha, já foram conquistados medalha. Tem intercâmbio entre interestadual, para saber como calcula esse rendimento deles, já que eles só treinam aqui, como que eu vou saber que eles... Normalmente, no ano passado, eles participaram de alguns torneios e foram até medalhista, é sinal que realmente está no caminho certo. Mas, como eu te falei, é necessário ter um maior investimento técnico, material esportivo e investimento para as viagens e hospedagens. E para a gente manter um grupo júnior, que o projeto que o patrocinador banca é para o grupo júnior, não é um projeto para o Paralímpico, é um projeto com um contrato feito com a empresa para manter o badminton júnior do Piauí. Então, sem esses investimentos a gente não consegue desenvolver essa modalidade aqui com maior facilidade. As próximas etapas desse Campeonato Brasileiro, que aconteceu a primeira agora, vai acontecer onde e quando? Em relação aos nossos torneios estaduais, dia 8 já tem torneio, a Copinha de Badminton para as crianças de 7 a 13 anos de idade. E o Campeonato Brasileiro, o próximo torneio acontecerá no dia 18 de maio, em Campinas, São Paulo. Em junho teremos uma viagem para o Canadá, que é o Pan-Americano Júnior. O ano passado estivemos na Jamaica com 12 atletas classificados. Esse ano será no Canadá. Cada ano que passa é um lugar mais longe, fica mais caro, as despesas aumentam. Mas a nossa meta é também classificar 12 atletas para os Jogos Pan-Americanos Júnior no Canadá. Queria que você falasse rapidamente dos núcleos onde o badminton atende pela federação, tanto aqui como no interior. O badminton já é uma febre na cidade, né? A gente fica feliz por ser um esporte que já está no gosto da população aqui. Muita gente procura o esporte a ser praticado, tanto nos locais particulares da cidade, o Reis da Bola, e tem a Eugênio Foz Academia, e além desses locais, nos locais públicos, que são nos bairros da cidade, tanto no Marquês, Vila da Paz, Parque Piauí, Irmã Dulce, Esplanada, tem Socopo, tem Planalto Uruguai. O que vem na minha mente aqui eu vou falando. E fora do estado tem Parnaíba, que tem um projeto Atleta do Futuro do SESI, que já é um fato já existente no Paraná e já está sendo implantado aqui no Piauí, em Parnaíba. Tem Luzilândia também, com o professor André. Tem na cidade de Esperantina também.
pessoal de Picos, Demerval Lobão, Piripiri. Então essas cidades todas já estão agraciadas com um pouquinho da modalidade. Estamos aqui com o Ferraz conversando sobre o badminton. Agora a gente vai falar de calendário. Quais são os próximos eventos que a federação vai realizar aqui em Teresina? Bom, copinha de badminton para as crianças de 7 a 13 anos, dia 9 de abril. Quem quiser praticar, procurar o professor Ismael ou entrar no site. E vai acontecer no Escolão do Parque Tararé, esse primeiro torneio, abertura do calendário estadual. E em sequência tem o Circuito Piauiense, que vai acontecer em junho. Em agosto acontece a Copa Teresina, em homenagem à cidade de Teresina. E em setembro acontece a segunda etapa do Circuito Piauiense. E em novembro, fechando o encerramento das atividades da Federação do Calendário, a segunda etapa da Copinha de Badminton, que vai acontecer, provavelmente essa última etapa do torneio aconteça no Eurípides Aguiar, no bairro Marquês. Bom, conhecendo esse histórico todo de badminton, eu tenho certeza que alguém em casa está dizendo: eu quero praticar esse esporte, eu quero conhecer. E eu queria que tu deixasse a dica de onde esses possíveis novos atletas procurem os locais de treino, os núcleos, ou um lugar, um endereço, um telefone, para que essas pessoas possam estar procurando professores nos seus bairros, né, já que tem na capital toda. Certinho. Para os educadores físicos, a federação sempre realiza cursos técnicos, o pessoal do curso de educação física aí da federal, da estadual, curso de arbitragem, a gente está sempre precisando dessas pessoas para a prática do esporte. E para praticantes, atletas que já tem um nível de conhecimento mais apurado, existe o CT da seleção piauiense que funciona no Monte Castelo. E para aqueles atletas que querem descobrir a modalidade, tem os locais particulares para prática e tem os locais públicos, que são nos bairros da cidade. Ferraz, só dá o endereço do site de vocês, por favor. É www.febapi.org.br. Obrigada. Ok. A gente agradece a sua presença aqui nos nossos estúdios, Ferraz. Qualquer novidade, sinta-se convidado para trazer as novidades aqui pra gente. E o Universitária Esportiva volta já. Olá pessoal, quem está falando aqui é o ator Raul Gazola. Estou aqui para convidar a todos vocês para assistir o meu espetáculo de humor Pressão Alta, Crônica de um Ator, no Teatro 4 de Setembro, dias 31 de março e 1º de abril. Venham se divertir comigo. Pressão Alta, Crônica de um Ator. Espero todos vocês na porta. Comédia Pressão Alta, dias 31 de março e 1º de abril no Teatro 4 de Setembro, às 20 horas. Ligue 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. Tem sido comercial na Série D do Brasileirão, mas a decisão da entidade não agradou muito à diretoria do Bode. Por questão de economia, o ideal para o time seria a realização dos jogos no estádio Lindolfo Monteiro, porque os custos são menores. O comercial vai fazer viagens para o Maranhão, Mato Grosso e para o Tocantins para enfrentar os times do Grupo 2. A direção do Bode Azulino vai entrar com um pedido junto à Federação Piauiense de Futebol para tornar o Lindolfo a casa do comercial. Lembrando que o time do comercial anunciou o reforço do atacante Douglas, que estava no Campeonato Pernambucano, como já tinha anunciado o nosso comentarista Flávio Meireles. O publicitário Roberto Justo, São Paulino assumido, disse ainda não saber se irá aceitar o convite do presidente Juvenal Juvencio de ser vice-presidente institucional do Tricolor e estipulou o prazo para definir após pressão da diretoria. Ele ainda comentou que não tem um interesse em dar dinheiro do próprio bolso ou organizar arrecadações entre os torcedores para ajudar o clube de coração em reforços, relembrando a tentativa frustrada do rival Palmeiras na contratação de Wesley. Justus exerce a função de consultor no São Paulo. Ao lado de empresários de renome como Abílio Diniz, o publicitário participa do Conselho de Notáveis do Tricolor. Recentemente foi contratado para ajudar o clube a angariar contratos publicitários e de exploração de imagem, e agora não sabe se gostaria de ter vínculo mais duradouro com o clube. E o Cruzeiro acertou a contratação do zagueiro Alex Silva. O zagueiro, que tem contrato com o Flamengo até 2014, será emprestado até o fim da temporada e realiza exames médicos na manhã de segunda-feira. O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, confirmou que faltam apenas
falta apenas a realização de exames médicos para que Alex Silva seja apresentado. Com o empréstimo de Alex Silva, o Flamengo alivia a folha salarial em R$300 mil mensais, valor que será investido na contratação do atacante Adriano. Contratado em julho do ano passado, o zagueiro foi afastado do Flamengo após se recusar a viajar à Bolívia para a partida contra o Real Potosí pela Libertadores. Em janeiro ele reclamava de luvas atrasadas que somariam R$250 mil e entrou com a ação da justiça para deixar a Gávea. Neste mês houve acordo entre Flamengo e Alex Silva, que retirou a ação. Em troca, teve sua saída facilitada e começou a buscar um clube para atuar por empréstimo até o fim de 2012. Em dezembro, o zagueiro voltará a negociar com a diretoria rubro-negra. As más atuações de Ronaldinho pelo Flamengo não tiram o sono de Mano Menezes. O treinador da seleção brasileira pediu que o jogador seja avaliado apenas pelo seu desempenho como camisa verde e amarela. No entanto, em outro momento, o técnico pediu que o camisa 10 fosse na seleção, o jogador decisivo que é no clube carioca. Mano foi claro ao dizer que não está satisfeito com o desempenho de Ronaldinho e que ainda não encontrou o camisa 10 ideal. Mano Menezes também analisou o meio-campo Kaká, fora das Olimpíadas e das últimas convocações, mesmo recuperado da lesão. A próxima temporada vai dizer se Kaká pode jogar pela seleção brasileira uma nova Copa. Confira os resultados das partidas que aconteceram ontem. Pelo Campeonato Gaúcho, no Grupo 1, Ipiranga e Universidade ficaram no empate em 0-0. No Grupo 2, o Caxias ganhou de 2-1 do Pelotas. O Varanópolis ganhou de 1-0 do Novo Hamburgo e o Grêmio deu um verdadeiro passeio de 4-0 na Avenida. Pelo Campeonato Paulista, o Guarani venceu o Linense por 2-1 e o Santos venceu o Guaratinguetá por 5-0 e direito a 3 gols do menino Neymar. O São Paulo venceu o Catanduvense por 2-0, com destaque para Fernandinho, e assumiu novamente a liderança do Paulista. Pelo Campeonato Cearense, o Tiradentes venceu o Trairiense por 1-0. E o Ceará agora é o líder pelo saldo de gols, também venceu o Guarani de Juazeiro por 5-0. No Goiano, o Goiás venceu por 4-2 o time de Itubiara. No Paranaense, o Remo e o Tuna Luso ficaram no empate de 2-2. No final do primeiro turno do Campeonato Maranhense, jogaram Viana e Maranhão, que ficaram no empate 1-1. Mesmo assim, o Maranhão se sagrou campeão do primeiro turno. E na Libertadores, pelo Grupo 4, Boca Juniors resolveu jogar contra o Arsenal de Sarandi e venceu por 2-0, dominando os 90 minutos de jogo. No outro jogo, o Fluminense venceu o Zamora, com um gol de Rafael Sobis aos 33 do segundo tempo, numa partida chata. Mas foi o suficiente para classificar o tricolor das Laranjeiras para a segunda fase da Libertadores com 2 rodadas de antecedência. Pela Liga Europa aconteceram ontem as quartas de finais do torneio. E a equipe de Marcelo Louco Bielsa foi enfrentar a equipe alemã do Schalke 04 do impossível atacante Huntelaar. Mas não deu para a equipe do Schalke, que foi estudada pelo Bielsa. Ele assistiu a nada menos que 42 vídeos da equipe alemã. A obsessão pelo adversário funcionou e a equipe espanhola venceu a partida de ida na Alemanha por 4-2. As duas equipes se enfrentarão na próxima quinta-feira no estádio San Mamés, na Espanha. E o Atlético pode perder até 2-0, que garante vaga nas semifinais. Na outra partida, o Sporting recebeu o Metalist, que utilizou 8 jogadores sul-americanos. E mesmo jogando mal, conseguiu fazer o dever de casa a vencer por 2-1. Ismailov abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo ao concluir cruzamento de Capel. Aos 19, Insua empatou com um chute forte em cobrança de falta. Os ucranianos diminuíram com Cleito Xavier de pênalti nos acréscimos. O Atlético de Madrid suou, mas conseguiu vencer o Hannover por 2-1 na noite desta quinta-feira pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga Europa. Um dos nomes da vitória colchoneira foi mais uma vez o centroavante Falcão Garcia. O colombiano abriu o placar logo aos 9 minutos do jogo, Diouf empatou ainda aos 38 do primeiro tempo, mas Sálvio, aos 44 da etapa final, definiu o triunfo. Desta forma, o empate no confronto da próxima quinta no Hannover Arena dá a vaga aos espanhóis contra o vencedor do AZ Alkmaar e Valência. Os alemães se garantem nas semifinais com uma vitória por 1-0, já que o critério de gols fora de casa é utilizado na competição. Se marcar 2 ou mais gols, a equipe do brasileiro Diego só será eliminada em caso de derrota por 2 gols de diferença.
O Valência, por sua vez, vive a situação semelhante à do Hannover. Os espanhóis foram derrotados por 2-1 para o AZ Alkmaar e o AZ Stadion e precisam vencer na próxima quinta-feira em Mestalha para seguirem vivos na competição europeia. Qualquer empate classifica o líder do campeonato holandês. Oman abriu o placar para os donos da casa no último minuto do primeiro tempo, mas os visitantes responderam rápido com topal aos 5 da etapa final. Martens definiu o resultado aos 33. Confira as rodadas que acontecem no final de semana. Pelo Campeonato Paulista, no sábado, São Paulo enfrenta o Mirassol às 18h30. No domingo, Corinthians enfrenta o Oeste às 16 horas. Às 18h30, o São Paulo enfrenta o Ituano. O Santos enfrenta a Portuguesa às 16 horas. Pelo Campeonato Carioca, no sábado, o Vasco enfrenta o Macaé às 16 horas. E no mesmo horário, o Flamengo enfrenta o Bangu. No domingo tem clássico no Engenhão. O Fluminense joga com o Botafogo às 18h30. No Campeonato Cearense, no domingo, Crateús joga com o Horizonte às 16 horas. O Ceará enfrenta o Itapipoca no mesmo horário e o Fortaleza joga com o Icasa às 17 horas. No Campeonato Gaúcho, no Grupo 1, o Internacional joga com Canoas às 16 horas no domingo. No domingo, pelo Grupo 2, o Grêmio joga com o Pelotas também às 16 horas. No Campeonato Mineiro, no sábado, o Cruzeiro joga com o Boa Esporte às 16 horas. No domingo, o Atlético Mineiro enfrenta o Uberaba. Pelo Pernambucano, no sábado, o Sport joga com o Serra Talhada às 19 horas. No domingo, o Náutico enfrenta o Santa Cruz às 16 horas e no mesmo horário, o Salgueiro joga com o Bom Jardim. Pelo Campeonato Espanhol, o Racing Santander joga com o Granada no sábado às 13 horas. No mesmo horário, tem Sport de Gijón e Zaragoza e às 15 horas tem Osasuna e Real Madrid. Já às 17 horas é a hora de Barcelona e Atlético Bilbao e no mesmo horário Málaga e Betis. No domingo tem Atlético de Madrid e Getafe às 7 horas da manhã. Às 13 horas é horário de Valência e Levante e às 16h30 é hora de Real Sociedade e Rayo Vallecano. No mesmo horário ainda tem Vila Real e Espanyol. No campeonato inglês, Aston Villa e Chelsea jogam às 11 horas da manhã. No mesmo horário tem Everton e West Bromwich, Fulham e Norwich, Manchester City e Sunderland, Queen's Park Rangers e Arsenal, Wigan e Stoke City e Wolverhampton e Bolton. No domingo é a vez do Newcastle enfrentar o Liverpool às 9h30. E ao meio-dia tem o Tottenham e o Swansea City. No campeonato italiano, amanhã tem Catania e Milan às 13 horas, Parma e Lazio às 15h45. Já no domingo é a vez de Roma e Novara às 7h30 da manhã. Às 10 horas tem Bologna e Palermo, Cagliari e Atalanta, Fiorentina e Chievo Verona, Internazionale e Genoa, Lecce e Cesena, Siena e Udinese e já Juventus e Nápoles se enfrentam às 15h45. Bem, o programa já vai ter que encerrar, então quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, ligue para o telefone 32 37 16 19. Repetindo, 32 37 16 19. O contato com o programa Universitário Esportiva pode ser feito também através do e-mail universitarioesportiva@hotmail.com. Bem, gente, a gente não conseguiu colocar todos os jogos do final de semana, a gente teve um pequeno probleminha hoje, mas vai estar tudo na nossa fanpage no Facebook, Programa Universitário Esportiva. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim, com novidades com a Naira de Macedo ao meu lado hoje. E a Neila do Rego Monteiro do meu lado. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Um ótimo final de semana e não esqueça que o Universitário Esportivo volta na segunda-feira às 11h30. Um beijo aqui para Emanuele Madeira, que acabou de chegar aos nossos estúdios. Desculpa o atraso, eu tive que doar sangue. Mas vim para me despedir, mandar um beijo para vocês, um bom final de semana. A nossa nova estagiária está contratada e vamos encerrar o programa. Tchau para vocês, bom final de semana. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.